sou parceiro, então tenho um pouco do contato com esse mercado maravilhoso de vocês. Se o Brasil permitir, tenho certeza, né, vamos saber isso ano que vem. Aliás, eu tenho origem judaica, apesar de não ser ligado em religião. Um amigo meu falou: você que é judeu, fala o seguinte, vocês não estão nos 5.749 agora, comemorando essa semana? O que aconteceu no fim de 2018? Conta para mim. Então, nós não estamos lá ainda para saber. Deixa eu botar o óculos, eu não vou enxergar vocês. Eu estou naquela idade já que as coisas começam a não funcionar, né? Na verdade, eu trabalhar já não me dá mais tanto prazer, mas ter prazer já me dá um trabalho danado, né? Aliás, eu estava em casa e falei para minha mulher: amor, eu quero saber uma coisa. Por que você casou comigo, né? Mulher de 30 anos, tão mais jovem que eu, então. Ela falou: eu casei com você porque você é muito engraçado. Eu falei: pô, amor, por isso? Eu achei que você casou comigo porque eu era bom de cama. Ela falou: tá vendo como você é engraçado? Na verdade, eu começo a nossa conversa de hoje. Se vocês tiverem a paciência de me ouvir, tenho certeza que eu espero que eu possa compartilhar com vocês muitas histórias. Nós temos aqui uma palestra muito movimentada, para que ninguém durma, principalmente se estão na minha frente, agora de óculos eu estou enxergando, eu desço aí se alguém cochilar na minha frente, tá? E nós vamos falar de um tema ligado totalmente ao empreendedorismo e à liderança, né? Todos nós, e muita coisa que eu falo aqui também, com a experiência, com a vivência que eu tive, vai fazer impacto direto também na vida pessoal, não só profissional. Claro que, vamos dizer que 80% é profissional, mas tem muita coisa também para a vida pessoal que eu vou trocar com vocês. E é um momento muito especial da minha vida, né? Porque eu fiquei 36 anos na publicidade, construí a maior agência brasileira que nos últimos 15 anos liderou o mercado, o maior grupo de publicidade da história brasileira que nós conseguimos construir. E em dezembro de 2015 eu vendi meus negócios. Depois de 35 anos de carreira, eu falei: chega, deixa eu parar um pouco, está na hora de passar o bastão. Aliás, tem até pesquisa dizendo que as pessoas têm que entender qual é o momento certo em que você tem gente melhor para fazer algo que você acha que você sabe que você já fez bem um dia, mas com o passar do tempo você tem que saber delegar as funções e passar para os outros mais jovens e que eventualmente tem muito mais paciência que você, ou tem uma condição melhor de levar a empresa para frente no futuro. Eu vejo muito empresário que quer morrer presidente da empresa, está errado, ele deve estar fazendo besteira depois, não tem mais nem aquela paciência para o micromanagement, para cuidar do dia a dia como tinha antes. Então, em dezembro de 2015 eu vendi o meu negócio e não era mais empresário da propaganda, mas me pediram, os gringos, meus sócios que compraram a minha parte, pediram que eu ficasse mais 5 anos com eles. Eu falei que não, que eu ficaria um pouco menos, mas aí tudo bem, vamos indo e depois a gente vê. Só que com essa crise danada, no final de 2017, eles disseram que não dava mais para ter o luxo de me ter como chairman da empresa, sem estar envolvido na operação, e pela primeira vez na minha vida, eu fui demitido. Do negócio que eu mesmo criei. Acho que a vida devolveu para mim, que eu demiti tanta gente, vamos dizer entre aspas, na TV, né? Claro que na vida real também isso acontece, mas eu tive que entender que chegou a minha vez. E aí eu parei para pensar, com a minha idade, hoje em dia, a idade cronológica, com a medicina do jeito que está, eu sempre falo para as pessoas, vamos falar um pouco na palestra sobre isso, que a fatura vai vir de acordo com o que você plantou, né? Eu plantei muito bem desse lado. Eu não estou dizendo que eu sou isento nem super-homem, mas acreditem que eu nunca fumei um cigarro, nunca usei droga e nunca bebi álcool. Os caras querem me servir vinho, eu pareço uma criança de 10 anos, eu acho amargo, detesto, não gosto, nem cerveja nem nada. Eu não tomo álcool, eu só tomo água. E aí eu mantive a forma, eu estou com o mesmo peso há quase 30 anos, jogo meu tênis com meu genro de 35 anos de idade no sol do meio-dia, ele cansa antes que eu. Quando chega no terceiro set, eu falei: agora eu vou ganhar, porque a vantagem da idade, eu só sou 30 anos mais velho que ele, 28. Mas isso é o que eu falo de você plantar e colher no futuro. Então, com 63 anos de idade, na época que eu parei, eu tinha 62, né, ano passado, eu falei: não dá para parar. Hoje em dia, os 60 são os antigos 40, né, em todos os sentidos. Então, eu vou me reinventar, e é isso que eu fiz. Então agora eu estou me reinventando. E aí, peraí, deixa eu ver aqui. Opa, aí. E aí eu pensei, bom, mas reinventar na crise, né? Vocês imaginam, né, o que está acontecendo com o Brasil. O Brasil é muito bom em tudo que faz. A
A gente não tem uma crise qualquer, né? Eu já vivi em crise econômica há muito tempo atrás, né? Desde que eu entrei nesse negócio, né? Mas nós temos duas crises. Nós temos a crise econômica, a crise institucional. Podia até chamar de três, né? A crise política, que é a institucional e a econômica, tudo junto. Nós podemos chamar isso da tempestade perfeita, né? Nós conseguimos caprichar na crise. Nós somos melhores que os outros. Ninguém faz crise igual a gente, a não ser o Maduro lá na Venezuela. Mas isso, se Deus quiser e nós quisermos, nós não vamos enfrentar. É só fugir da esquerda que nós vamos estar bem. Bom, depois eu falo sobre isso. Olha, se é para falar 1 minuto e eu tenho 4.000 cabeças aqui, analisem comigo uma coisa rápida. Política, eu vou falar esses 5 minutos só. Não precisam concordar, é a opinião democrática de cada um. Eu penso como empresário, eu penso no meu país, eu já fiz o meu, eu já tenho a minha condição financeira estável para viver o resto da minha vida, mas eu me preocupo muito com os meus filhos, com os meus netos, com as outras pessoas, com os jovens que têm um país pela frente. Nós nunca imaginávamos, há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, que nós íamos ter ex-presidente preso, ex-governadores presos, políticos presos, empresários devolvendo 15 bilhões de reais para a Petrobras, dinheiro que roubaram. Nunca imaginamos que isso um dia voltaria. Enfim, uma série de coisas aconteceram que nós nunca imaginaríamos, mas nós queremos tudo de uma vez, né? Então não dá para a gente imaginar que sair da esquerda radical para a direita radical vai resolver a nossa vida. É tão perigoso quanto. Temos lá, assim, eu como empresário penso seriamente que 2022 é a hora de botar alguém fora da política, porque por enquanto nós temos um presidencialismo de coalizão, onde você precisa do Congresso Nacional para governar. Nós não estamos colocando um CEO lá competente para administrar o Brasil. Bom, falando em CEO competente, o nosso querido ex-capitão não é CEO competente, né? É um cara de boa vontade, cheio de do seu estilo. Não acho uma má pessoa de jeito nenhum, né? Se fosse para votar contra a esquerda, eu estava com ele. Eu acho que nós precisamos do nosso ex-governador, é a minha opinião, como transição para a gente chegar lá. O Geraldo é um cara decente, conheço ele pessoalmente, está num partido terrível, infelizmente os partidos do Brasil estão todos contaminados, mas ele é um ser humano decente, preparado, foi gestor público por muitos anos, São Paulo melhorou, ele não sabe falar essas coisas, eu queria ir lá falar por ele, se pudesse, né? Que tudo melhorou na gestão dele, apesar de também ter deixado a desejar. Bom, milagres não tem, temos que tomar muito cuidado com o que nós vamos fazer. Depois em 2022 que venha o Amoedo da vida, venha o Luciano Huck, venha quem quiser, aí vamos estar prontos. Bom, tempestade é essa aqui, quando eu comecei a minha carreira, também já tinha. Nós tínhamos crise a vida toda. Qual de vocês, empresários, alguns até da minha idade ou menos, conseguiram enxergar um cenário que não tivesse crise, né? Desses 40 anos em que eu trabalhei, quantos foram de crise? Todos. Sempre teve crise. Então, por exemplo, em 1985 a inflação, e são 4 anos depois que eu fundei meu grupo, tinha 84% de inflação. Você fala, meu Deus do céu, hoje é 4%, né? Graças ao Plano Real, isso no caso, graças ao Fernando Henrique Cardoso. Nós temos ali 84, só que era um mês, gente, não era inflação anual. Ou seja, o sujeito recebia um salário no final do mês, já valia 70% do que o dinheiro dele podia comprar. O poder aquisitivo era corroído pela inflação, existia uma tal da correção monetária, era uma loucura fazer conta no Brasil. O brasileiro nunca conseguiu pensar no longo prazo. Não existia essa coisa que tem hoje de financiamento de veículo em 3 anos, com juro taxa zero, juro baixo, não tinha nada disso. Os americanos cresceram como potência econômica porque conseguiram fazer a classe média se endividar bastante. Não tem problema nenhum da classe média se endividar, as pessoas não têm recurso, elas têm que poder se endividar, desde que não seja como foi recentemente, alguns anos atrás, onde o mortgage, que eles chamam, que são os financiamentos imobiliários, que vocês sabem como funcionam, estavam alavancados com outras coisas e aí a pessoa não podia pagar e o sistema praticamente quebrou, e foi a crise do Lehman Brothers e etc. Mas tirando isso, foi um país onde o salário médio do americano, que é contado anualmente, ninguém contrata com o salário mensal dos Estados Unidos, e esses caras se endividavam 6, 7 vezes o salário anual deles. Então se ele ganhava lá $100 mil por ano, ele tinha uma dívida de 500, 600, na casa, no carro, onde fosse. Mas ele tinha um planejamento suficientemente bem estruturado para poder liquidar essa dívida sem morrer por isso, né? No Brasil, da inflação naquela época, você tinha um sistema financeiro da habitação, né, que muitos aqui devem lembrar,
que você financiava um imóvel e você continuava pagando 10 vezes o valor nominal do imóvel e você não tinha terminado de pagar, porque a correção monetária era tão grande, os juros e a correção, que você não terminava de pagar nunca na tua vida. Então era muito, vamos dizer assim, contraproducente você querer financiar alguma coisa. Era impossível você se endividar a longo prazo. Então a gente sempre pensou a curto prazo. Os gringos vinham aqui e faziam um planejamento de 5 a 10 anos de ROI, de retorno sobre investimento. Nós fazíamos um planejamento de 6 meses, nós já queríamos retorno. Era impossível pensar em longo prazo num cenário como esse. Bom, infelizmente, né, porque quanto mais a classe média pudesse se endividar sem correr risco, a gente poderia claramente girar a máquina econômica de uma forma muito mais eficiente. O brasileiro sempre estava mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo, porque tinha conta para pagar, vem o tal do boleto na orelha. Não que hoje não tenha, mas pelo menos hoje você consegue programar, porque sabe que a inflação, tivemos até deflação, que é um milagre, nesse momento de turbulência com o dólar nessas alturas que foi, né, com a bolsa caindo com tudo, e ainda tivemos um períodozinho sem, pelo contrário, o preço até caindo um pouquinho, o que também é um sinal de equilíbrio que ainda temos, né? Agora, tinha plano na época? Essa é a pergunta. Tinha plano, eu nunca vou esquecer, porque isso não custa nada a gente lembrar. Eu estou apertando isso aqui e a coisa demora para vir um pouquinho, né? Nós tínhamos em 85 o plano cruzado, em 89 o plano verão, em 90 o plano Collor. Ou que nós empresários tínhamos que enfrentar, cada hora era uma regra de jogo mudando. E incrível que pareça, o Brasil, a regra até retroage. Uma coisa que você podia fazer, depois não pode mais, os caras te penalizavam por isso. Teve casos até assim. No plano cruzado sumiram com todos os produtos. No plano verão sumiram com 3 zeros. Diferente do que o Maduro fez agora, que não adiantou nada lá naquele país totalmente quebrado. No plano Collor sumiram com o nosso dinheiro. Quem tinha 10 mil reais guardado em casa virava rei, porque ninguém mais tinha dinheiro no banco, foram confiscadas as contas, acho que acima de 50 mil na época, nem sei que dinheiro que era, acho que era, sei lá qual que era, mas enfim, não dá nem para saber a moeda que nós tínhamos mais, que a gente não lembra mais. E o que eu fiz? Eu me acomodei? Eu fiquei quieto? Não, eu sempre na minha vida procurei referências. Então quando eu dou essa palestra, eu falo muito das referências. Nós brasileiros temos que aprender uma coisa: é um povo de excelente índole, é um povo legal, um povo divertido, é um povo descontraído. Mas o que eu sempre aprendi na vida, enquanto eu não tinha as coisas que eu gostaria de ter, e ambição é algo que vocês precisam ter na vida, não tem problema nenhum, e tenho certeza que todos têm. Agora, não é aquela ambição que você pisa no outro para subir. Você pode fazer o seu caminho de forma decente, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas a referência, o que esses caras fizeram? Qual foi a diferença que eles fizeram no mercado? Quem são as pessoas em que eu vou me espelhar para um dia chegar lá, né? Dentro de uma crise dessa, onde eu estou abrindo o meu negócio, com o mundo caindo na minha cabeça do jeito que estava o Brasil na época. Sam Walton para mim foi uma grande referência, né? Esse cara criou a maior empresa em faturamento da história da humanidade, até hoje. Nenhuma petrolífera passou 500 bilhões de dólares de faturamento. Vocês estão olhando hoje empresas de $1 trilhão de valor de ativos, como a Apple e agora a Amazon, do Jeff Bezos, mas em vendas não. Ele foi o maior da história, que chegou no maior número, com 6, 7 mil lojas pelo mundo inteiro. E ele disse uma vez numa reunião a seguinte frase: ouvi falar muito sobre recessão ultimamente, mas eu fiz uma reunião com a minha diretoria e nós resolvemos não participar. Essa é a força de um cara que fala assim: não importa o que está acontecendo lá fora, é o que vocês têm que imaginar. O que vai acontecer? Eu sou um eterno otimista. Eu ainda acho que fico um pouco decepcionado de ver que um presidiário ainda possa ter 30% de intenção de voto. Mas eu não acho maldade. Tirando os radicais, os outros são mal informados, não acreditam, né? Se você ouve hoje a propaganda do PT, parece que eles são as maiores vítimas do planeta. Volta o Brasil que nós tínhamos. O Brasil que nós tínhamos foi eles que destruíram em 13 anos. E eles querem dizer para nós, para a gente votar neles, para o Brasil voltar a ser o que era antes. Deus nos livre disso. Acreditem que é inacreditável. Agora, um cara desses pensa, e vocês pensaram, vou deixar de investir no imóvel? Vou deixar de incorporar um projeto maravilhoso? Não, porque vai ficar pronto daqui 2 a 3 anos e eu acredito que meu país vai conseguir melhorar. Até porque piorar está difícil, tem que fazer muito esforço, né? E a gente acha que a gente é um eterno otimista achando que as coisas podem mudar. Sam Walton é esse. Bruce Lee falava: o que importa não acontece, importa como você reage ao que acontece. Tá? A tua reação vai fazer a diferença na sua vida, porque você não tem controle sobre certas coisas.
né? São as variáveis incontroláveis que estão aí no mercado. Nós podemos mudar a inflação? Nós não somos o ministro da Fazenda. Nós não podemos fazer nada a não ser fazer o nosso papel, a nossa parte. Então a reação tem que ser forte, né? De você mesmo. Isso vale para empreendedores, mas vale para qualquer pessoa. Não precisa ser empreendedor. Qualquer funcionário de empresa, qualquer um tem que agir dessa forma, né? Ter controle sobre suas próprias ações para mudar fatos que eventualmente você não tenha como mudar. Por isso que eu chamo esse cara de intraempreendedor. O sujeito que está na empresa, mas ele tem olhar de dono. Por isso que eu sempre defendo, e não sei como é que funciona a empresa de vocês, mas que divida-se o resultado da empresa. Tem até lei para isso, mas independente da lei, é o seguinte: quem gera riqueza na empresa precisa participar do resultado que ajudou a gerar. Não adianta ter um empresário rico e os outros não. Eu fui muito agressivo em distribuição de resultado da minha empresa. O que isso me trouxe? Gente muito mais motivada, gente que trazendo ideias geniais para o negócio crescer, e gente que o turnover cai muito, porque se o cara sabe que você está dividindo com ele o lucro que ele está ajudando a gerar, ele vai simplesmente continuar com você e não vai para o vizinho por uma oferta de salário ou qualquer coisa parecida. Então, a história de um funcionário de uma empresa é muito mais do que só o salário. Tem todo o ambiente, tem toda a história envolvendo a forma como você conduz essa relação. Então, esse intraempreendedor hoje é muito importante, porque eu gosto do cara que tem atitude de dono, o sujeito que apaga a luz quando sai da sala. É o cara que, como se a empresa fosse dele, mas ela só não é dele se um dia eu vender a empresa, porque ele não vai receber das ações que foram vendidas, mas é dele no resultado. Então ele não ganha só o salário, ele ganha um bônus, um resultado que eu divido o lucro com esses caras. Muito importante triar quem são as pessoas, e não é cargo hierárquico não, pode ser um office boy da sua empresa maravilhoso que vai ganhar um pedaço do lucro, porque nunca deixou de fazer uma entrega, não importa quem é, e às vezes o presidente não funciona. Então tem que tomar muito cuidado com essa forma de avaliar, tem que avaliar direito e estimular as pessoas a participarem do resultado. Vamos? Bom, nós estamos num momento de fraqueza, obviamente, né? Esse é um momento que não dá para a gente dizer que o Brasil, que nós todos temos segurança total do que vai nos acontecer no futuro, a gente não sabe. Nós podemos cair de volta no buraco que estávamos, podemos criar um novo buraco. Posso estar enganado, quem sabe esse novo buraco, que é um risco que eu não queria correr, de repente pode ser bom para nós, a gente não sabe. Então é uma incerteza muito grande que nós estamos vivendo. Por isso que hoje eu vou falar sobre as 7 forças. Agora começa a palestra, porque agora não tinha começado. Esse foi o preâmbulo. Eu estou ferrado, porque cadê o reloginho? Falaram que eu tinha que olhar o reloginho. Eu não estou vendo o reloginho, ainda bem. Bom, mas tudo bem. As 7 forças são forças que eu escolhi, que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Eu falei, eu vou dividir isso com as pessoas. Seria muito legal dividir isso com as pessoas de uma forma leve, gostosa, com muita informação, porque eu considero que elas têm mais 20 forças que vocês podem ter dentro de vocês, fora essas 7. E elas não têm ordem hierárquica de importância. Eu não estou trazendo elas aqui, dizendo que a primeira é mais importante ou a última é mais importante, nada. Elas estão aí numa sequência, tem uma certa lógica, mas elas não são vamos dizer, colocadas pela importância delas, tá? Elas fizeram muita diferença na minha vida e eu quero trocar isso com vocês. Então, a gente sempre fala que talento é acertar um alvo que ninguém acerta, né? E a genialidade é acertar um alvo que ninguém vê. Então, já é difícil acertar o que ninguém acerta, imagina o que ninguém vê. O que liga os grandes homens? Eu falava, o que esses caras fazem tanto sucesso na vida? O que liga Leonardo da Vinci ao Thomas Edison, ao Steve Jobs, ao Bill Gates, ao Sam Walton, ao Marcel Hermann Telles? Quem são esses caras? Por que eles fizeram algo que poucos da humanidade vão fazer? Nem estou falando dos bilhões, que alguns desses nem ficaram bilionários. Eu estou falando de conseguirem fazer a diferença na vida das pessoas. Esses 2 últimos que eu citei, não sei se foi o último, mas por exemplo, Thomas Edison, graças a ele vocês estão me enxergando aqui, mas ele fez 1000 outras coisas. E depois Steve Jobs revolucionou, depois dele acho que são os 2 que mais revolucionaram a nossa vida, né? Então, qual é a força deles? Na minha opinião, é a força da visão. Eles enxergam algo que os outros não estão vendo, oportunidades de mercado, momento de mercado, o que o consumidor pensa. Eu, quando comecei minha carreira, falei, por que eu entrei na publicidade? Eu podia até ter me arrependido. Por quê? Eu não quero cuspir no prato que eu comi, porque isso eu jamais vou fazer. Mas se eu fosse líder de mercado por 15 anos no segmento imobiliário, que nem o Eli Horn, por exemplo, no segmento financeiro, que nem o Safra, ou no segmento de infraestrutura, onde for, ou da construção civil, o que eu quisesse, eu seria bilionário. Como publicitário,
Eu não fiquei. Então o seu Samuel Klein, um grande cliente meu, foi o maior cliente da história da propaganda com a Casas Bahia, falava para mim: Roberto, você é milionário, mas eu sou bilionário. Eu tinha que ouvir isso dele, do querido Samuel Klein, que foi uma escola na minha vida, e ficar quieto, né? Quem mandou escolher a profissão, né? Onde você faz um movimento danado, você aparece para mundo, você movimenta marcas dos clientes, mas a sua empresa nunca vai ser do tamanho que são essas dos outros setores. Paciência, eu agradeço tudo que eu conquistei a esse mercado publicitário, então não posso reclamar. Então, eu falava, por que eu entrei nisso? Tinha TV de primeiro mundo na época no Brasil, quando você olhava, nós não tínhamos nem saneamento básico, tínhamos indústria gráfica de primeiro mundo. Tudo relacionado à comunicação no Brasil já era top nos anos 80, né? Já era uma coisa assim, já tinha Rede Globo, já tinha, na época, a Editora Abril, a Manchete, que era a Editora Bloch. Então eu imaginei que publicidade de primeiro mundo teria que acontecer, e aconteceu mesmo. O Brasil sempre foi considerado um dos primeiros mercados do mundo de publicidade. Eu falei, vou montar uma agência, porque eu acho que é aí que a coisa pode estar. Você pensando algo, né, você fala, mas se o Brasil não tem nem estrutura de saneamento básico, está investindo em satélite para transmitir televisão ao vivo, a publicidade vai crescer. E foi essa visão que me levou a fazer esse negócio, então eu me dei muito bem nesse mercado. Os pensamentos são importantes porque eles determinam as suas ações. Tudo que você pensar e você planejar e você imaginar, você vai lá e pode realizar na tua vida. Você pode até não chegar tão longe quanto você imaginava, mas eu sempre falei que pensar grande ou pequeno tem o mesmo preço e leva o mesmo tempo, né? Então por que eu vou pensar pequeno? Não me custa nada pensar grande, mesmo que eu não alcance o que eu queria. Mas se eu ponho uma meta forte para mim mesmo, eu vou chegar muito mais longe do que se eu puser uma meta pequena. Então essas ações acabam determinando os seus resultados. Se você faz algo por você, se você vai atrás, você acaba entendendo que você é o que você vê. Se você se enxerga longe, você vai longe. Eu sempre falei isso para as pessoas, né? Independente da fase da vida, do negócio que a pessoa está. Ela já pode estar há muito tempo no mercado, de repente ela pode enxergar algo diferente. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos de idade. Aquela empresa que vocês tanto admiram, que é uma marca tão admirada no Brasil como empresa, começou com 60 anos, ou seja, tudo nunca é tarde para empreender, para começar uma grande ideia. Um grande exemplo que eu dou de visão empresarial é desse cara. Esse cara, que se você comparar o Circo Garcia que vocês conhecem com o Cirque du Soleil, vocês vão conhecer a história de um sujeito chamado Guy Laliberté. Ele era um sujeito que engolia fogo nas ruas de Nova York, nos anos 80, para ganhar um troco, uma moeda, e começou a imaginar o que seria o circo do futuro. Ele falou, não, animais desdentados, aquela coisa mais chata que já não leva mais público, meio deprê. Eu vou criar o circo da magia, o circo do malabarismo, da música, da luz, né? É um show como se fosse uma coisa que ninguém nunca imaginou antes, tão lindo, sem animal nenhum. Pensaram que ele era louco. O que aconteceu com o Guy Laliberté? Está na Forbes como bilionário hoje, por causa da grande ideia que ele teve e esse enorme processo que ele criou. Hoje tem dezenas e dezenas de Cirque du Soleil pelo mundo inteiro. Muitos de vocês obviamente já foram em algum desses. Onde a visão pode te levar? Eu citei o Steve Jobs, ele queria que o computador dele falasse. Não sei se vocês acompanharam a história do Steve Jobs, mas nesse dia que eles iam lançar o Macintosh, ele falava, esse computador vai ter que falar. Tinha uma plateia mais ou menos desse tamanho na frente e ele não entrava, porque os técnicos não tinham conseguido ainda fazer funcionar naquele dia. Ele falou, não vou entrar. Os caras desesperados, o Wozniak, o sócio dentro do mundo, não, mas você fala que ele vai falar. Eu falei, não falo que ele vai falar, ele vai ter que falar. Mais ou menos o que ele fez com o iPhone quando ele criou. Ele queria só um botão, tinha dois. Hoje nem um botão tem mais, né? O iPhone X ou 10, como quiserem chamar, já não tem mais nem botão. Então, são esses perfeccionismos da visão de um cara visionário, né? E o computador falou naquele dia, ele atrasou 3 dias do evento e falou. Alguns brasileiros pensaram, vamos conquistar o mundo. Eu acompanhei o começo, nós criamos na época a campanha da cerveja número 1 da Brahma, lá em 1990, e eu fiquei muito admirado com esses caras. O único erro meu foi não ter comprado ações da Ambev lá no começo. Eu podia estar nas Bahamas descansando com muito mais tranquilidade hoje, porque as ações valorizaram milhares de %. Esses caras foram incríveis, eles compraram uma empresa de cervejaria na Europa, a empresa virou uma empresa belga, a Bembev, e depois compraram o maior ícone da cervejaria americana, Anheuser-Busch, que nunca os americanos acharam que algum brasileiro, nunca imaginaram que um alemão ou que um inglês ou que um italiano comprasse, quanto mais brasileiro. Então esses caras conquistaram o mundo e depois compraram outras empresas e ele é o maior empresário da história brasileira.
Que visão que teve um cara desse que achou que isso fosse possível? Quando eles se endividaram em 52 bilhões de dólares para comprar a Anheuser-Busch, era no meio da última crise, aquela crise que eu estava me referindo, foi na época que eles fizeram essa dívida. Ali eles correram um grande risco. Só que isso se pagou uma barbaridade, deu muito, muito certo. Ford pensava, e se meus funcionários pudessem comprar carros que eles mesmos produzem? E aí nasceu a indústria automobilística da Ford. Então, é o que eu falo, você enxerga longe, você vai longe. Você, mais até do que você é o que você vê, você será o que você vê. Se você for longe, enxergar longe, você será essa pessoa de sucesso. Isso eu falo muito para os jovens, mas isso serve para todo mundo. E onde a falta da visão pode deixar você? É muito divertido a gente ver exemplos de extrema falta de visão de pessoas na história da humanidade. Então, por exemplo, disseram um professor disse que pouco importa o que você faça, você nunca chegará a ser alguém na vida. Foi o professor de Albert Einstein que falou isso para ele, né? Bela visão do cara. Outro exemplo divertido, né? Ele fala assim, o cavalo está aqui para ficar, mas o automóvel é só uma moda. O presidente do Banco de Michigan falou isso para o Henry Ford. Imagine, achava que cavalos iam continuar, carro não vai dar nunca certo. Cara de grande visão. Isso foi muito engraçado também. Imagina o New York Times, um jornal de tanto prestígio, né? Diz que um foguete jamais vai ser capaz de deixar a atmosfera da Terra. Essa é outra falta de visão de um veículo importante. Lá em 1943, Thomas Watson, CEO da IBM, falou: talvez tenha um mercado mundial para 5 computadores. Eles tinham aqueles mainframes gigantes, né? Não tinha interesse em computador pessoal que esse menino que dentro de uma garagem criou uma companhia chamada Apple e lançou um computador pessoal que revolucionou a vida. Hoje em dia o computador pessoal está no telefone celular, no smartphone. Praticamente ele virou o nosso computador. Então é impressionante essa evolução que aconteceu graças a esses visionários, né? O mundo mudou mais nesses 30 anos que nos 3.000 anteriores. Quer dizer, a rapidez com que as coisas acontecem. Esse cara era um cara produtor de cinema. Falou que a televisão não vai durar porque logo as pessoas vão ficar cansadas de ficar olhando para uma caixinha de madeira todas as noites. Era o Darryl Zanuck, que ele é produtor da 20th Century Fox. Em 1996, disseram que esse livro jamais vai entreter as crianças. Ela teve que ir em 12 editoras e o último só aceitou publicar o livro porque deu o rascunho lá, o roteiro do livro para a filha ler, e a filha adorou. E aí acabou saindo Harry Potter com a editora. Uma das editoras da Penguin foi uma das que não quis. Imagina, estão arrependidos até hoje. J.K. Rowling também está na Forbes hoje como a escritora de maior sucesso da história da humanidade em termos de recursos. Virou 6 ou 7 ou 8 filmes, mais produtos lançados no mercado. Tudo isso que as 11 editoras enxergaram tão bem que nunca ia dar certo. Então, para nunca mais a gente esquecer, a força da visão é ver o que ninguém está vendo, entendendo a necessidade das pessoas e do mercado. Mas será que precisa de computador pessoal ou vamos ficar só no mainframe? Será que dá para vender esse carro para quem está produzindo ou só vai ser aquela nata que vai poder comprar? Então popularizar o carro como Henry Ford quis. Enfim, todos esses exemplos mostram que essa visão é que faz a grande diferença. Nem você enxerga o seu próprio limite nunca. A gente não sabe o limite que a gente tem, a gente não sabe a força que a gente tem. Então, para as mulheres especialmente, o exemplo é o seguinte: você imagina quem tem filho, que tem um filhinho pequeno a uns 30 metros de você e vem um leão para cima dele. Eu digo a vocês com toda a certeza do mundo, coitado do leão, porque a mãe vai virar 10 vezes a força do leão e vai fazer tudo, inclusive sacrificar a própria vida para salvar o seu filho. Ela nunca vai imaginar no cotidiano dela a força que ela tem. Vocês não imaginam a força que nós temos dentro de nós e como nós não utilizamos ela em muitas situações. Isso é muito, muito interessante. Então, você não enxerga o seu limite. Esse é um vídeo que eu vou passar para vocês de um pedaço de um filme muito legal, a história real de um cara chamado Chris Gardner, com Will Smith. É uma história verdadeira. Antes de ele se tornar corretor da Bolsa em Nova York, ele estava falando com o filho, e dá uma olhada que mensagem que ele passa para o filho sobre influência externa. Vamos olhar rapidinho. Oh! Okay. Yeah. I don't know, you know, you'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. You know, so you'll probably ultimately rank somewhere around there, you know, so
really, you'll excel at a lot of things, just not this. So I don't want you out here shooting this ball around all day and night, all right? All right. Okay? All right, go ahead. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream. You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Bom, as pessoas quando não conseguem alguma coisa vão dizer que você também não consegue. Eu acho isso, trouxe esse exemplo porque é muito isso na vida, né? Você quer alguma coisa, corre atrás, vai lá, você é capaz de ir além, acredite, e ponto. É como ele falou, não tem nenhum outro tipo de barreira que você possa ter. Se meu pai falando, nem quando eu te disser que você não é capaz, você pode acreditar do que você é capaz. Nós somos muito mais capazes, a gente não enxerga o nosso limite, nós podemos sempre ir um pouco mais do que nós imaginamos. Se você quer alguma coisa, corra atrás, ponto final, não tem nada que possa te parar. A força da visão mostra o caminho, mas quem vai seguir o caminho é você. Se você quiser ter âncoras que te puxem para baixo, o problema é seu. Vem aí a segunda força, que essa é a maior força interna que nós podemos controlar, que é a força de vontade, tá? O nosso querido Márcio Uti, que foi presidente da Alpargatas, acho que até hoje é, ele fala, antes de segurar um louco do que empurrar um bobo. Na minha empresa sempre foi assim para mim, eu prefiro ficar segurando, porque aí longe você tem que empurrar alguém. Esse eu não faço questão de ter na minha equipe, né? Então, a única forma de você ir para frente disso, você pode querer achar que você vai ter uma ideia genial e vai ganhar $1 bilhão com a tua ideia, né? Mas enquanto isso não acontecer, é bom trabalhar e continuar fazendo os seus projetos no dia a dia, porque é muito raro o Mark Zuckerberg acontecer, né? Todo mundo quer subir que nem uma flecha, mas isso vai funcionar. Talvez nesse mercado.com as coisas tenham acontecido, influenciado algumas pessoas a ficarem imaginando que o grande momento vai vir, a big idea vai vir, mas não é assim. O segredo é o caminho certo, é você ter muita força de vontade para você poder seguir, né, no seu trabalho. Eu vou dar um exemplo desse corredor, por exemplo, que foi na Olimpíada, como é o nome dele? Agora até esqueci, Vanderlei Cordeiro, né? Ele apareceu um irlandês no caminho dele e tirou ele da vitória, estava praticamente para a vitória. Ele conseguiu ainda ter força de vontade de voltar para a pista, não desistiu, chegou em terceiro, né? Se a gente perguntar hoje quem ganhou aquela corrida, talvez ninguém aqui consiga responder. Eu estava numa palestra outro dia, não é que o desgraçado falou o nome para estragar a minha palestra. O cara sabia quem ganhou a medalha de ouro na Olimpíada lá de 94, enfim, 2004, né? 2004. Né? Então, e esse cara acabou acendendo a tocha, né? da Olimpíada do Brasil, né? Então, imaginar que a dificuldade está lá naquele momento, mas você consegue resolver. Ele ficou mais conhecido pelo terceiro lugar que ele tirou, pelo episódio do padre irlandês. Então nós não podemos deixar padres irlandeses entrarem no nosso caminho das coisas que nós estamos fazendo. Sempre vai ter problema, a nossa vida é resolver problemas, mas tira esses padres da frente e continua. Se chegar em terceiro também vai estar bom, né? No caso dele isso provou. Então a força de vontade é a maior força interna que nós podemos controlar. Nenhuma outra é tão forte quanto a força de vontade em termos de você abrir mão de certas coisas em benefício de outras coisas melhores no futuro. Nós nunca podemos esquecer que as grandes pessoas acabam se revelando em momentos mais difíceis. Você quer conhecer uma pessoa, vê ela num momento difícil, porque quando tudo está dando certo, o sucesso tem vários pais e mães, né? E um fracasso nunca. Então, na hora do fracasso, da dificuldade, é que você vai ver como a pessoa se vira. Minha vida teve alguns tropeços, obviamente, né? Eu acho que o executivo, o empresário, ou profissional de sucesso é aquele que acerta mais do que erra, mas nós não somos infalíveis. Já tomei decisões erradas, já perdi dinheiro com isso, mas a rapidez com que você consegue eliminar isso da tua frente, olhar para frente e ter força de vontade para seguir teu caminho,
é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não. Quer ficar chorando no leite derramado, quer achar que você eventualmente fracassou, que você não serve para nada, a tua vida entra num círculo vicioso que te leva para baixo e você nunca mais sai disso. Então, esses grandes homens sempre deram grandes exemplos. Eu sempre brinco o seguinte: força de vontade, o povo de força de vontade. Vamos pegar um povo, um exemplo, os japoneses, né? Eles têm lá 150 milhões de pessoas, 140 milhões de pessoas, nós temos 200 aqui. Eles têm uma força de vontade danada, né? Espetacular o que eles fazem numa ilha, algumas ilhas sem nenhuma riqueza natural, não tem nem petróleo, eles importam 98% do petróleo deles, eles não tem nada lá. O que eles têm? Força de vontade, cultura deles é uma coisa séria, a forma como eles encaram as coisas, né, com disciplina, e eles criam tecnologia e está sempre entre as 3, 4 maiores economias do mundo, um país como aquele. Aí eu falei, vamos fazer um intercâmbio, vamos trazer os japoneses para cá e deixar eles ficarem com o território brasileiro, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados na mão deles, com toda a riqueza que esse país tem, por uma década, não precisa mais que isso. E nós vamos para lá, 200 milhões, vamos nos espremer naquela ilha lá. O que vai acontecer com o Brasil? Vai virar potência mundial em 10 anos, porque eles vão trabalhar que nem uma formiga com essa força de vontade que eles têm. E o que vai acontecer com a gente lá? Bom, vamos lançar 36 duplas sertanejas, vamos fazer uma bagunça danada, vamos fazer um carnaval que a gente quiser e não acontece. É uma brincadeira para exagerar, nós somos muito bons, né, como executivos, mas é um pouco do que falta para nós, essa cultura, essa coisa de pensar, né, como país sério, como gente séria, né? Então, infelizmente, essa troca não ia ser grande benefício para nós. Bom, sem força de vontade, qualquer outro esforço que você vai ter vai ser inútil, não tem como, né? Eu falo do dilema do pudim, mais as mulheres até hoje em dia, até os homens sabem o que quer dizer isso. Como não aquele pudim na sexta-feira? Deixa o regime para segunda, parar de fumar. Acreditem, em 2018 ainda tem gente que fuma, é um absurdo. O cara inala 3 mil gases tóxicos de cigarro todo dia, 1 ou 2 maços de cigarro. Desculpe os fumantes aqui, não estou desrespeitando vocês, só estou questionando a inteligência de vocês um pouquinho, né? A diferença do revólver no cigarro é o tempo que ele mata, né? Um mata na hora e o outro vai levar alguns anos, mas vai pagar o preço. Um dia morre sufocado, ou de câncer ou de alguma outra coisa. Raros escapam. Aí o cara fala, minha avó tinha 90 anos e fumava. Cara, mas para cada avó tua tem 1 milhão que morreram. Vamos entender de estatística um pouco, né? O dilema do pudim, como é que eu faço para recusar um prazer momentâneo, né? Para poder trocar essa satisfação momentânea por uma satisfação mais duradoura no futuro? Como é que eu mantive? Eu não tenho barriga, por quê? Porque eu tomo cuidado com essas coisas, faço meu exercício. Ah, mas você é estético, bom? Não, isso é saúde também. Sabe que a circunferência da barriga tem tudo a ver com infarto, uma série de coisas. O sobrepeso te atrapalha na vida. Eu não sou contra os gordinhos, são mais simpáticos, são queridos, são tudo, está tudo ótimo, mas para a saúde dele não é a melhor coisa do mundo, né? Então hoje em dia só não emagrece quem não quiser. E o que é a medicina te ajuda, você pode fazer uma operação bariátrica, se você quiser. Eu estou falando só sobre a força de vontade. De alguma forma eu vou fazer uma coisa para o meu bem, né? Que é momentaneamente mais difícil. A gente, como eu falei antes, a gente pensa muito no curto prazo, né? Não pensa no longo prazo. Infelizmente a gente quer tudo na hora, e às vezes não é bem assim. Aqui tem um vídeo muito interessante que mostra o que é a força de vontade. Estou pensando em pular esse vídeo, que é um pouco longo, estou preocupado com o horário. Estou um pouco preocupado com o horário de vocês. Eu tenho todo o tempo do mundo, mas o pessoal me mata. Minha palestra, só para dividir com vocês aqui nos bastidores, minha palestra leva 1h30 normalmente, né? Eu já cortei o final dela, eu ia cantar com vocês, já não vou, mas tudo bem. Agora... Não, mas vamos deixar para o conteúdo que é mais interessante. Agora, eles pediram para fazer em 1, eu falei que 1h15, mas já estamos em 50 e poucos, né? Então não vou conseguir fazer, então eu vou cortar esse vídeo, tá? Vou pular. Como é que eu pulo aqui? Vou para frente. Vocês querem ver? Força de vontade, dá uma olhada no que acontece com esse cara. Ai, treinador, o Westville está mais forte esse ano? Mais do que a gente. Já tá achando que vai perder a sexta-noite, bro? Não se conseguirmos vencer. Cadê o vídeo? Vem cá, bro. Você também quer? Que? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que? Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Pode. Mais uma coisa, vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Tudo bem. Vamos lá, bro. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Isso, brother, vamos lá.
Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock? Não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Vai, Brock. Vai. Você consegue. Dá o melhor de si. É isso aí, dê o máximo de si. Vai, não pare. Você consegue, não pare. Tá doendo? Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Continue, não desista. Você está chegando. Vamos, Brock, não desista. Continue, vai, Brock, mais um pouquinho. Não para não. Vai, Brock, você consegue, cara, você consegue. Anda, garoto, dá o melhor de si. É só coração agora, não para não, vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Eu cheguei nos 50. Eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro. É emocionante ver o que a pessoa é capaz de fazer quando ela não acredita em si mesma, está com o olho vendado, sendo estimulado por alguém. Essa é uma analogia espetacular para a nossa empresa, né? Para a nossa vida. Tudo é possível, é só a gente querer. Porque eu fico arrepiado com esse vídeo, por isso ainda bem que eu mostrei para vocês. Tem uma pessoa muito interessante, né? Que agora inclusive está se aposentando muito jovem. A história do Jack Ma. Esse cara tentou ser policial, tentou entrar em Harvard 10 vezes, não foi aceito nunca. Tentou montar uma franquia da KFC na China. Tinha 23 candidatos, 22 conseguiram, ele não. Ele falou, chega, vou montar um negócio meu. Os amigos, você é louco e tal. Ele montou um negócio pequeno chamado Alibaba. E é o maior empresário da história da China. Jack Ma não desistiu, não aceitaram ele na faculdade, não aceitaram ele nos negócios. Ele resolveu fazer o próprio negócio e agora virou chinês mais rico do mundo e agora saiu do conselho da empresa, que está achando que não precisa mais continuar lá, mas fez uma história maravilhosa. De novo, força de vontade, não desisti por nada. Eu nunca desisti de nada na minha vida, apenas daquilo que eu achava inútil, que não dava mais para fazer nada, mas a tentativa foi enorme, né? Chegou no 120, não adianta que eu não consegui chegar no 140, no 50 eu nunca parei. Pode ter certeza disso em tudo na vida, em todas as conquistas da gente, a gente tem que pensar assim. Ninguém segura a gente se a gente pensa assim. Então, eu vou mostrar para vocês um jogo rápido. Você sempre faz essas brincadeirinhas para a gente dar uma aliviada. Aqui é o seguinte, gente que teve força de vontade para chegar, porque começou do nada e chegou em algum lugar. Então, vocês vão adivinhar fácil, né, alguns deles. Quem é esse cara que era camelô, vendia caneta, mas teve estoque apreendido? É isso aí. Então, mostra a força de vontade de um cara que começou na rua vendendo canetas, né? Imagina para chegar lá. E esse aqui foi expulso do time da escola, perdeu a jogada decisiva 20 vezes. Quem é? O maior jogador da história do basquete mundial, Michael Jordan. Foi expulso do time de basquete da universidade porque perdeu a jogada decisiva muitas vezes. Esse outro caso, duas gravadoras falaram que a fita não serve, a terceira ouviu e achou horrível. Vocês são ridículos, vocês não têm a menor chance de ter sucesso. A vida tomou eles da gente, mas eles fizeram um sucesso inesquecível, que ninguém acreditava que podia acontecer. Exemplos e mais exemplos. Esse cara foi demitido do jornal, disseram que é por falta de criatividade. Esse você deve saber essa história. Talvez o cara mais criativo da humanidade, da história, Walt Disney. Demitido do jornal por falta de criatividade, não é brincadeira não. Então o que ele falou? Foi fazer a sua pequena empresa dos sonhos, da criatividade que não tem limites, que é Walt Disney, a Disneyland e tudo mais. Esse aqui criou 2.000 invenções que fracassaram. Ele podia ter parado. 2.000, gente, já está na história. E aí ele criou essa e outras que deram certo. E várias aí que vocês estão vendo que são criação dele, que ninguém nunca imaginou. Não é só a lâmpada não. Então nós temos que agradecer a força de vontade dele nunca ter desistido. Ah, mas alguém iria inventar depois? Não tenha dúvida. Mas foi ele que fez isso, foi o pioneiro. Essa aqui eu vou pular agora porque eu não posso perder tempo, tá? Esse aqui é um vídeo do Ayrton Senna, a primeira vitória dele. Nós não precisamos ver, que vocês já conhecem, mostrando um pouco dessa força de vontade que quebrou o câmbio do carro, tá? Vamos para frente, deixa eu pular aqui. Pronto. Então, para nunca mais esquecer, grandes pessoas se revelam nos momentos mais difíceis, como eu falei. Esse exemplo dele, de determinar, esse cara era incrível. Uma vez eu fui ver uma corrida dele em Monza, eu entrei na pista, tinha um crachá lá, convidado dos amigos, inclusive era amigo dele, e ele me convidou para essa corrida. Eu ficava olhando a cara dele dentro do carro, da pole position,
parecia um boneco de cera olhando vidrado para frente, sem se abalar com nada que estava acontecendo em volta, se concentrando no que ele ia fazer. Visionário, mas acima de tudo tem uma força interior inabalável. Você é o maior piloto da história da humanidade. Se não tivesse morrido precocemente na Itália, ele teria batido todos os recordes da história. Infelizmente os recordes dele já foram batidos, mas ele realmente foi o grande exemplo para todos nós. Então, a próxima força é a força da persuasão. Eu falo sobre ela porque eu sempre falei para as pessoas que não basta ser, tem que parecer alguma coisa. Eu posso ser ótimo, mas se eu não parecer ótimo, eu não vou sobreviver nesse mercado. Eu preciso, não é contar história e balela e enganar as pessoas, não é. É simplesmente convencer as pessoas de que aquele projeto, aquele produto, aquela venda são importantes, né? Eu falo agora, nosso ex-governador tivesse um pouco mais de poder de persuasão, né, com o ser humano bacana que ele é com tudo, ele poderia estar em outra situação. Falta nele um pouco dessa energia, desse poder de persuasão que podia fazer diferença na vida dele e na nossa, né? Então, aonde ela pode levar você? A persuasão, né? Ela te permite aliados, ela permite convencer seu chefe que você é o melhor funcionário, convencer o investidor a deixar dinheiro na sua mão, convencer o seu investidor a construir um imóvel, a comprar o seu imóvel. Vocês que mexem com imóvel, que na verdade são sonho da casa própria, sonho da pessoa investir, às vezes até como investidor, mas onde a pessoa vai morar depois que casa, depois que... Enfim, tudo isso precisa do poder de persuasão num mercado tão competitivo como o nosso, onde grande parte das empresas tem acesso a capital, a tecnologia. Os produtos são muito similares. Vai me dizer que o smartphone, o Apple é mais legal, mas o Samsung Galaxy também faz a mesma coisa. O que é melhor? O que é um carro ou outro dentro da mesma categoria de preço? Todos têm vidro elétrico, ar-condicionado, são espertos os carros hoje, quase não andam, já andam sozinhos, tem piloto automático, tudo é igual. Agora, onde está a capacidade de vender, convencer o público a comprar esse ou aquele produto em detrimento ao outro? Na capacidade de persuasão que a empresa tem, até através da sua comunicação, da forma que convence o público a decidir por esse ou aquele produto. Então, convencer essas pessoas das coisas é importantíssimo para você ter sucesso. Eu trouxe um vídeo aqui, esse eu não vou abrir mão de mostrar, onde numa final do Aprendiz em 2009, Aprendiz Universitário, a qual eu agradeço porque minha esposa fez o Aprendiz em 2009, na época não olhem mal o apresentador, porque eu nem olhei para ela. Claro que eu olhei uma mulher bonita como as outras, mas eu reencontrei com ela 5 anos depois, né, que nós íamos fazer o Aprendiz ou Retorno na Record, e aí eu encontrei com ela de novo, eu já estava recém-separado, e aí nós acabamos namorando e casamos, já estamos 5 anos juntos. Então, nesse Aprendiz, onde ela foi demitida, mas ela foi muito bem, né? A Paula foi demitida porque disse que ia usar o dinheiro para empreender com o pai dela. E eu na época estava procurando pessoas para pegar o dinheiro, aplicar, mas vir trabalhar comigo. Ela errou naquela sala de reunião, estava no YouTube, quem quiser ver depois pode ver. E ela falou isso e foi demitida. Mas essa cena aqui são as duas finalistas. É uma final ao vivo, com um público desse tamanho mais ou menos, tinha 2.500, até um pouco menor, mas grande parte das pessoas lá no Memorial da América Latina. E a certa altura eu pergunto, peço para uma vender a outra para mim. Dá uma olhada, a dificuldade que elas tiveram. Quem quer ser a primeira a fazer um teste de persuasão aqui? Posso ser. Karina. Muito bem. Karina, me convença com toda a sua capacidade de persuasão que eu devo contratar hoje a Marina. A situação mais adversa que nós podemos ter na vida é quando nós precisamos convencer alguém de alguma coisa que eventualmente é contra os nossos próprios interesses. E convença para eu contratar a Marina. Você deve contratar a Marina porque ela é uma pessoa brilhante. Ela faz a diferença. Onde ela chega, ela tem um jeito. Tá difícil. Tá. Marina, use a sua capacidade de persuasão e me convença por que eu devo contratar a Karina. Bom, eu acredito que a Karina está aqui até hoje no programa por esse jeito dela, bem diferente do meu. Você tem duas pessoas com personalidade muito diferente nessa fala final. E
Ela é uma pessoa muito centrada, muito calma, se dá bem com todo mundo, não arruma briga com ninguém. Eu acho que para trazer estabilidade e para trazer equilíbrio para sua empresa, você tem que contratar a Karina. Muito bem. Eu vou ser muito sincero com vocês duas, que se eu tivesse sentado nessa cadeira e eu tivesse perguntado isso para mim mesmo, eu responderia: eu não consigo vender aquilo que eu não compro. E essa é a resposta que eu esperava. Eu não consigo vender aquilo que eu não compro. Como que eu vou vender? Esse aprendiz era engraçado, porque se eu falasse, agora vocês pulam do 10º andar, eles pulavam. Você não tem que concordar com o seu chefe o tempo todo, não precisa ter receio de dizer. Eu responderia: desculpe, não vou vender algo que eu não compro. Essa seria a resposta que teria dado o programa. Mas a Marina foi muito inteligente. O que ela fez? Ela me vendeu uma personalidade que eu não gosto tanto. Se você quer alguém equilibrado, que não briga com ninguém, que não cria caso, para trazer estabilidade para sua empresa, contrata outra, entendeu? Ela foi muito inteligente, porque ela já estudou as coisas que eu falo. Eu gosto, lembra na história, eu prefiro empurrar do que puxar alguém. Eu não prefiro segurar do que empurrar alguém. Então ela definiu a personalidade que eu não gosto, entendeu? Então ela acabou ganhando o programa nessa noite. Foi a Marina, essa segunda que falou aí. Então a gente tem que nunca mais esquecer que a força da persuasão só funciona quando você compra algo que você quer vender. Não dá para convencer uma pessoa de algo que você não comprou. É muito difícil, é praticamente impossível, né? Você tem que acreditar no que você está vendendo e você tem que acreditar em você. Porque se eu não acreditar em mim para contar para vocês tudo que eu estou falando hoje, vocês vão, ou eu sou o maior ator do mundo, ou vocês vão entender que eu realmente não estou pensando realmente nisso que eu estou falando para vocês. Então confiança gera persuasão, que acaba gerando confiança. Essa é uma história divertidíssima, né? 4 caras foram pescar. E aí eles chegaram na pesca, iam passar 4 dias lá pescando. E um deles perguntou para o outro: João, fala uma coisa. Como é que você... Opa, eu fui para frente, essa é a minha vaquinha falando para você comer mais frango. Esses 4 caras foram pescar e perguntou: João, como é que você conseguiu convencer tua mulher a deixar você vir pescar? Ele falou: olha, eu prometi para ela que eu ia finalmente fazer aquela viagem para a Europa, que eu já estou prometendo há tantos anos, eu sempre estou adiando. Essa vez, voltando da pesca, no final desse ano nós vamos viajar. Bom, legal. E você, Pedro? Eu prometi que a minha sogra podia passar pelo menos um fim de semana em casa, coisa que eu estava evitando sempre, mas mora em outra cidade, eu vou começar a receber ela, não tem problema nenhum. Aí o terceiro: eu vou reformar a cozinha, que ela tanto queria reformar. E o último não falava nada. Mas e você, Paulinho, o que você fez para vir aqui? Nada. Acordei hoje às 4 horas da manhã, cutuquei minha mulher e falei: sexo ou pescaria? Ela falou: não esquece de levar o agasalho. Poder de persuasão. 4 da manhã, gente, você sabe o que eu estou falando, né? Impossível. Bom, a persuasão é uma arte mesmo. A visão te mostra o caminho, a força de vontade vai te manter caminhando, a persuasão garante que você não vai sozinho, mas só a coragem vai te levar na frente. Coragem é fundamental numa empresa. Coragem de enfrentar esse mercado que nós estamos enfrentando, coragem de fazer o lançamento de um produto sem saber exatamente, claro, com todo o planejamento estratégico, com todas as variáveis sendo analisadas, mas sempre tem que ter muita coragem para fazer as coisas. Na Fortune, metade das 500 empresas listadas na revista Fortune determinaram a coragem como um fator decisivo do sucesso das empresas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Quando eu comecei, eu aprendiz em 2004, eu nunca sabia o que era uma televisão, tinha uma câmera na minha frente. Eu fui o primeiro aprendiz, eu tinha que ter muita coragem naquele momento de me expor desse jeito. Então, essa é uma atitude que na vida a gente tem que ter, sabendo que a gente pode pagar o preço, né, ou não, mas se você não tiver coragem de tentar, você vai se arrepender o resto da sua vida, né? Não estou falando para ter coragem de entrar em projetos furados, não é isso, mas sempre tem um risco na história. Então, só o corajoso pode chegar à liderança. Eu não conheci nenhum empresário de grande sucesso que não teve a coragem como fator determinante nas suas realizações. Nunca. E para isso você tem que ter o tal do desapego, né? Os americanos falam take your chances, corra seus riscos, pegue as suas chances. Então as pessoas têm que desapegar, porque o que acontece com as pessoas sempre é que as pessoas ficam na zona de conforto. Elas não querem abrir mão daquilo que elas acham que elas podem controlar. Viver nessa zona de conforto é fácil, qualquer um vive. E para sair dela? Vocês acham que eu precisava me expor na televisão? Bom, não precisava. Eu era um empresário de sucesso na área que eu estava muito bem. Para que essa exposição? Fazer cento e tantas salas de reunião que eu fiz. Você nem sabia que eu teria conteúdo para fazer tudo isso.
Você vai se descobrindo nas coisas, você vai se atirando, não irresponsavelmente, mas você vai tendo coragem para tomar as decisões. Sair daquele emprego que não te faz feliz, tem que ter coragem. Sair do casamento que não te faz feliz. Você sabe que Steve Jobs falava o seguinte: eu olho no espelho todo dia de manhã, se 4 dias seguidos a resposta do que eu vou fazer hoje me desagrada, no 5º dia eu não faço mais. Olhem para o espelho de manhã e pensem o que vocês vão fazer. Olhem para seus parceiros e olhem se você quer eles como amigo ou como parceiro, se aquele casamento ainda funciona. Olha para os seus amigos, olha para as coisas que vocês fazem na vida. Eu sempre fiz isso, mas não irresponsavelmente, né? Eu brinco que eu casei 5 vezes, né, gente? E isso para mim significa que eu gosto mais de casamento do que um amigo meu que casou uma vez só, porque o que você gosta você repete, ele nunca repetiu, ele não deve gostar. Mas o que eu fiz? Eu sempre pautei a vida por isso. Quando eu acho que a grama do vizinho está ficando mais verde, ou que eu estou infeliz por alguma coisa, ou que minha mulher virou minha amiga, não tem mais aquele fogo da... Claro que o amor, todas as coisas vão mudando, nada vira, a paixão não dura o resto da vida, tem um monte de explicações. Mas o que eu quis dizer com isso é a coragem que eu tive com filhos pequenos de sair. Meus filhos são muito ligados. Quem acompanha a nossa vida pessoal sabe o quanto nós somos todos ligados. Os filhos e mães diferentes são irmãos apaixonados um pelo outro. Estão sempre em volta de todo mundo, a família unida. E minhas ex-mulheres, esse fim de semana passado, foi o aniversário da minha filha mais velha. Meu filho é mais velho que ela, uma das meninas ela é mais velha, e eu levei as minhas 2 ex-mulheres, falando levei a terceira, porque ela não podia, com seus respectivos, lá para a nossa fazenda passar o fim de semana com a gente, as mães dos meus filhos, junto com a minha atual mulher, porque as pessoas eu não consigo entender a falta de coragem que tem, e eu faço tudo de forma correta. Então não custa no prato que eu comi. Os caras olham para ex-mulher e se dane, ou velha, essas coisas não podem acontecer, você tem que respeitar e louvar, são mães dos seus filhos. Tratei elas muito bem durante todo esse período. Eu estou há 30 anos separado da primeira, paguei 24 anos de pensão para ela. Depois que os 2 filhos casaram, eu falei, agora não dá mais, né? E aí parou, e ela casou de novo, está super feliz, está tudo em ordem. Não é só financeira a história, mas é a relação com as mães dos filhos e tal. Mas o que eu estou voltando a falar é sobre a coragem. Tem que ter coragem para tomar esse tipo de atitude, né? Ou os caras preferem manter a solidez da família, aquela coisa do conforto de ter a sua casa, e vão fazer besteira fora. E aí desrespeita a instituição inteira, toda a sua família, coisa que não devia fazer. Eu não sou o cara mais santinho do planeta, é isso que eu estou querendo mostrar aqui hoje, mas eu penso muito com esses valores, né? Então, no pain, no gain. Se você não tem dor, você também não vai ter coisas, buscar esse lugar local onde as coisas vão acontecer, que é fora da tua zona de conforto, né? Então, para nunca mais esquecer, a força da coragem é abraçar essa ideia de que arriscar é poder viver sem alguma coisa que você tem hoje, mas buscando alguma coisa melhor. Todo mundo na vida pode acreditar que tem coisa melhor quando você está infeliz. Se você está feliz, investe bastante nisso. Eu não estou aqui pregando contra as relações e não estou pregando contra as empresas nem nada. Mas o cara está infeliz no emprego e está com medo e fica lá só por causa do salário, pode ter certeza. Já vi gente saindo de emprego sem saber o que ia fazer, mas depois se deu muito melhor, porque foi honesto com seus princípios, teve coragem de arriscar. Aí você fala, mas eu tenho medo, tal. Esse é um exemplo claro, por exemplo, de avião, né? Eu adoro aviação, mas eu tomo muito cuidado. Eu falo de minimizar risco na vida. Quando eu falei brincando aqui antes, poxa, o cara que fuma, que bebe, etc., está querendo correr risco, entendeu? Então, mas eu não estou imune a um dia ter um câncer, ter alguma coisa, não estou falando que não, mas eu minimizo riscos, porque eu quero viver, eu amo viver. Eu vou em avião, por exemplo, eu alugo muito avião particular, quando eu vou para alguns lugares que não dá para ir de carreira, não tem avião meu, mas eu alugo bastante. Só que eu só entro em avião que tenha no máximo 2 anos, até 3 talvez. Mas aviação é manutenção. E eu lá sei quem está pagando a manutenção dos aviões, eu lá estou vendo. Então, para mim, avião novo é o que menos precisa de manutenção. Então, eu já estou minimizando isso. Helicóptero, eu entro, tem 2, tem turbina, 2 turbinas, 2 pilotos. Eu não quero um cara, se o cara passar mal ali, o que eu faço? Digo adeus ao mundo, né? Então, porque se eu tenho condição financeira, eu vou economizar um helicóptero mais barato, quanto vale o que eu ainda vou produzir o resto da minha vida? Vale aqueles alguns R$1.000 a mais. Isso que eu falo na vida, tudo a gente tem que fazer, minimizar risco. Na empresa é a mesma coisa. O que é um planejamento estratégico bem feito? Minimizar risco e dar errado. E como se faz isso? Tem 200 fórmulas que eu não vou, agora infelizmente não vou fazer porque não é a palestra que fala sobre isso, mas tem a ver com essa história de você ter coragem de fazer as coisas e fazer acontecer. O nosso querido Luciano Huck entrou com a família inteira no avião caindo aos pedaços. E ele caiu com o avião, né? Ele teve muita sorte, mais sorte que juízo, né? Do que fazer aquilo. Falei isso para ele, como é que você me entra? Mas falaram o quê? O avião velho, caiu aos pedaços, não tinha nada, você não foi menor, mas não tinha outro, não tinha outro, vai de carro. Não faz o melhor risco de toda a sua família num risco desse. Coragem não é falar mais alto que os outros, é falar na hora que realmente precisa falar. É
totalmente diferente esse conceito. Por exemplo, numa reunião, um chefe pergunta: o que vocês fariam? 5 funcionários lá, diretor e gerente. O cara pensa: eu fecharia 2 filiais, eu trocaria 4 gerentes, eu cortaria metade do investimento. Só que ele não fala. O outro vai lá e fala a mesma coisa: chefe, eu fecharia 2 filiais, trocaria 4 gerentes e cortaria metade do investimento. Chefe, parabéns, você está promovido. E o idiota que não teve coragem de falar acaba não promovido porque não abriu a boca. Qual é o problema? Falar em público, por exemplo. Sabe que tem uma pesquisa que fala que falar em público é o maior medo da humanidade. O segundo é a morte. Significa que o cara prefere estar dentro do caixão do que fazer o discurso do funeral. É surreal, né, às vezes. Mas qual o problema? Se você sabe o que você está falando, você pode falar aqui como eu falo com vocês, como você está falando com qualquer pessoa. Porque você tem conteúdo e você está seguro do que você está dizendo. Esse é um vídeo que não dá para ficar fora. Olha que lindo, alguns já devem ter visto na internet. Esse é um menino vietnamita que não teve coragem de dizer que ele ama a menina. Dá uma olhada que aconteceu. Umi Kazrina. I like her. Why do you like her? She was caring, she recited the ponytail. She's pretty. Do you wish you could say to her? Do you want to come on a date? To a romantic dinner. Does she know you like her? No, I keep it a secret. Why? I don't want the whole world to know. Why not? Because everybody will laugh at me. Why should they laugh at you? Huh? Why should they laugh at you? She doesn't like it. She doesn't like you. My name is Umi Kazrina. Who's your best friend? And Do you like him? Do you have a boyfriend? Who's your boyfriend? Ele não tinha coragem de dizer: eu te amo. A vida é definida pelo amor. Você tem que ter coragem. Eu nunca vou esquecer, quando eu era pequeno, eu viajava assim, eu trouxe um perfume para uma menina da escola. E eu não tive coragem de entregar para ela, pedi para um amigo meu da classe entregar. Ela nunca agradeceu. Uns 10 anos depois ele contou para mim que ele deu o perfume como se fosse ele que estava dando presente. Bem feito, covarde. Você não vai lá entregar? Eu nunca peguei aquela menina, peguei um pouco forte, né? Mas nunca namorei com ela. A gente não pega as pessoas. Então a visão te mostra um caminho, a força de vontade te mantém caminhando, mas se você não tiver a coragem vai te manter na frente, se você não tiver criatividade, nada funciona. Olha, vindo de um publicitário, então, você imagina o quanto é importante a gente vendia um intangível chamado ideia, né? A gente passa a vida inteira acordando, indo dormir, resolvendo o problema. Na hora do almoço, problema à tarde, problema à noite, até de madrugada, a gente está com a cabeça. A vida é isso, vai sempre trazer problema pra gente. Quando a gente acha que tem as respostas, vem novas perguntas e embaralham toda a nossa vida. Então, vou dar um exemplo de criatividade, né? Essa é uma enchente nas Filipinas, dá uma olhada. Agora vamos ver um povo criativo. Essa é uma enchente no Brasil. Criatividade é tudo, isso não falta no brasileiro. Por exemplo, carro quebrado na Alemanha e carro quebrado no Brasil. Por exemplo, fogão elétrico no Japão e um fogão elétrico aqui no Brasil. Criatividade, não tem limite, né? Albert Einstein dizia que a criatividade é a inteligência se divertindo. É uma grande verdade. Você sabe que a gente usa menos de 10% do nosso cérebro. Isso é um pecado. Agora, como é que faz para usar o resto do nosso cérebro? Aí tem algumas dicas importantes, né, na vida da gente. Nós temos que aumentar esse percentual. Nós temos que pensar sempre fora da caixa. Nós temos que ter novas ideias. A gente tem que alimentar o nosso cérebro de informação. Eu falo muito isso para os jovens, né? Não adianta querer ter ideias se você não tem fonte de referência sua mesma, independentemente das fontes externas, né? Você tem que pensar fora da caixa, mas sempre dentro da estratégia. Não adianta também você imaginar qualquer coisa, porque não é assim que funciona. Então, você tem que transformar o seu problema no seu entretenimento. Eu falo que só as pessoas que vivem vidas extraordinárias conseguem ser mais criativas. E vida extraordinária não é ser milionário, não é dinheiro.
Cada um de vocês tem criatividade para fazer outras coisas que vocês nem imaginam. Eu fui desenvolver minha criatividade como apresentador de televisão, eu fui desenvolver minha criatividade cantando, e como hobby, nunca pretendi ter carreira, nada disso. Fui aprender, tive 2 anos de aula de canto, porque tinha um timbre de voz legal, tinha uma afinação boa, e fui aprimorar isso. São vontades de fazer coisas que fazem com que o seu cérebro não fique só focado naquilo que você... Não fica só no mercado imobiliário a vida toda. Vai pensar em outras coisas, vocês vão ver como vai melhorar a sua capacidade intelectual para conduzir o seu dia a dia se você expandir para outras coisas. Alguns de vocês devem escrever bem, devem pintar bem, devem desenhar bem, devem fazer algum esporte especial no nível de competição. Tudo pode acontecer desde que você exerça esse tipo de atividade para melhorar a sua criatividade. Então o seu entretenimento vai te ajudar muito a fazer isso, né? Então, por exemplo, um exemplo de criatividade. Eu nem sei se essa história é verdadeira, mas ela é tão boa que eu trouxe, né? Os caras tinham um problema lá no espaço porque as canetas que eles usavam não funcionavam fora da gravidade, os americanos. Então, eles tiveram que criar, nessa gravidade zero, alguma coisa que não secasse, uma caneta que não secasse. E eles ficaram anos e anos e gastaram algum dinheiro e conseguiram criar uma caneta que não secasse. Em compensação, os russos resolveram levar um lápis. Mas a história é demais, né? Podia ser verdade, tomara que seja. Porque é sensacional você pensar em alguma coisa. Por exemplo, também, esse professor de uma universidade de Oxford, né? Ele estava nadando lá no rio Channel e ele deixou a roupa dele fora. Quando vieram alguns alunos e levaram a roupa dele embora, ficou só as toalhas. E o que ele vai fazer agora? Ele tem que atravessar o campus inteiro. Criatividade. Como é que resolve isso de forma criativa? Ele pensou, quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Ele cobriu a cara com a toalha e atravessou o campus pelado, e ninguém nunca soube quem era aquele louco que atravessou o campus pelado. É a criatividade a serviço da vida, né? Com ideia simples, quanto mais simples a ideia, mais eficiente ela é. Como eu falei, você tem que viver essa vida extraordinária, né? Na tua aula de violão, no teu curso de gastronomia, fazer os cursos paralelos, frequentar eventos como esse, tudo é um crescimento da vida da gente que nos permite ser mais criativos, né? Eu falo bastante sobre informação, e aí é muito importante. Eu falo para os meninos, sai do celular, porque se você está no celular, você tem a informação que você quiser. A vantagem é que quando eu era jovem, a gente tinha que consultar enciclopédia britânica, Barça, muita gente aqui nem ouviu falar disso. São coisas incríveis que a gente não tinha acesso à informação como se tem hoje. Então é perguntar, mas então eu não preciso mais saber tanta coisa, está tudo disponível. Então vai numa entrevista de emprego e o cara te perguntar alguma coisa sobre o mercado dele ou sobre você consulta o Google. Então ele vai contratar o Google, não você. Eu falo que a única coisa que a gente leva na vida é conhecimento. É isso que entra aqui dentro. Eu quis aprender 4 línguas, eu quis conhecer coisas, eu posso conversar com o presidente da república de qualquer país. Tem país aí que é até ridículo falar com ele, mas eu posso falar com qualquer um, do lixeiro ao presidente da república, eu tenho assunto com eles. Porque assim, você conhece um pouco das coisas. Eu lembro que eu era jovem, eu ia viajar, eu estudava o mapa do mundo para entender para onde eu estou indo. Mas vai passar por cima de onde se eu for para a Europa? Qual é o oceano que eu estou indo? Quais são as capitais? Entender um pouco da cultura desses países, viajar bastante, fazer coisas. Mesmo que você não viajar fisicamente, se você não puder, você vai atrás da informação. Então, alimento, a informação é a matéria-prima do nosso raciocínio, nós nunca podemos esquecer disso, né? A curiosidade, é sempre saber o porquê das coisas. Tem que ser um eterno curioso. Eu nunca cansei de perguntar as coisas e nunca tive vergonha de perguntar as coisas. Por isso que eu alimentei a minha capacidade intelectual. Tenho certeza que eu estou tentando, pelo menos, utilizar um pouco mais de percentual do que me foi dado pela natureza. Mas isso é um exercício como se fosse um exercício físico. Esse é um exemplo muito interessante, rapidamente para vocês. Aí se alguém chegar e falar qual o tamanho da bitola, você sabe que bitola é aquela madeira que separa 2 trilhos, né, de trem, ou de bonde, ou de onde vocês quiserem. Eu pergunto, você sabe o tamanho de uma bitola? Quem vai saber disso? Não importa, né? O tamanho de uma bitola, normalmente, nas ferrovias, nos Estados Unidos, é 4 pés e 8,5 polegadas, né? Oh, que interessante. Mas por que esse número mágico foi utilizado? Sabe por quê? Porque essa era a bitola das ferrovias inglesas. E como os americanos foram construídos, as ferrovias eram construídas ingleses, essa foi a medida que eles utilizaram. Ah, é? Mas por que então que os ingleses usavam essa medida?
Porque as empresas inglesas que construíam os vagões eram as mesmas que construíam as carroças. Antes das ferrovias existiam essas carroças, e elas se utilizavam dos mesmos ferramentais nas carroças. Nossa, está ficando interessante, né? Mas por que essas medidas eram medidas nas carroças? Não tem fim. Nós podemos ir até onde quiser com perguntas sobre tudo, porque a distância entre as rodas das carroças tinha que servir para as estradas antigas da Europa que tinham essa dimensão. Ah, entendi. Mas por que as estradas da Europa tinham essa porra dessa dimensão? Se eu puder perguntar, por que essas estradas foram abertas pelo antigo Império Romano quando nas suas conquistas, e tinham as medidas necessárias baseadas nas antigas bigas romanas? Sério? Então por que as medidas das bigas foram definidas assim? Porque tinham que acomodar 2 traseiros de cavalo. Aí vamos voltar para os Estados Unidos. Conclusão: o ônibus especial americano, que é o Space Shuttle, utilizava 2 tanques de combustível chamado Solid Rocket Booster. Eram fabricados pela Thiokol no estado de Utah. Os engenheiros que os projetaram queriam fazer o mais largo, mas não podiam porque tinha limitação dos túneis das ferrovias por onde seriam transportados. E os quais tinham as medidas baseadas na tal da bitola da linha. Olha o que nós descobrimos. Sabe o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a mais avançada engenharia mundial em design e tecnologia acaba sendo afetada pelo tamanho da bunda dos cavalos da Roma antiga. Você vê onde nos leva o porquê. Esse é um exemplo só para mostrar a riqueza da informação onde nos pode chegar, totalmente relevante para as nossas vidas, mas é um exemplo. Imagina nós perguntarmos sobre tudo. Eu fui eterno curioso. A Rafa, minha filha, que é muito assim, eu não aguento mais as perguntas dela, tudo ela pergunta. Agora eu resolvi perguntar como que raio que o homem faz filho na mulher. Eu já não sei mais responder. Aí ferrou, com 9 anos de idade já está perguntando isso. Então assim, é muito interessante onde pode chegar a nossa curiosidade. Vocês têm que ser eternamente curiosos, não importa a idade que a gente está. Eu quero aprender muito ainda daqui para frente. É a única coisa que vai, dinheiro vem, patrimônio, essas coisas são importantes para te fazer uma vida confortável. Mas o que você vai deixar é o teu legado de conhecimento para as pessoas que estão em volta de você e convivem com você. E a curiosidade acaba levando a gente a esse conhecimento, né? Então toda vez eu quero entender tudo daquilo que eu não tinha a menor ideia, eu fui aprendendo e você vira um generalista, você começa a querer entender um pouco uma macrovisão da vida, né? E o conhecimento vai se tornar o seu maior patrimônio. Penúltima força, que eu estou eliminando mais em 15 minutinhos, se me derem, só 15 minutinhos para eu terminar, é o seguinte: essa força, infelizmente, no Brasil eu incluí, né? Que é a força do caráter, né? Porque é muito importante a gente entender como ela é importante na condução da nossa vida. É ridículo ter que falar em caráter, né? Porque no Brasil está cheio de esperto, né? Pelo que eu sei, tem muito pouco otário, todo mundo é esperto, desde a propaganda lá do cigarro do Gerson, que falava de levar vantagem, isso estava na propaganda. O brasileiro gosta de levar a sua vantagemzinha, né? E aí vem uma coisa muito interessante, que para ser honesto no Brasil é fácil porque a concorrência é pequena, né? Então, se eu estivesse fazendo essa palestra em algum outro país, né, se eu estivesse fazendo na Suíça, por exemplo, as 7 forças seriam 6 forças, porque se eu deixar minha carteira no metrô de Zurique ou de Genebra, a chance de eu recuperar ela é enorme, a não ser que sente um brasileiro logo depois de mim. Aí eu não ganho essa carteira de volta. Eu estou exagerando um pouco para caracterizar, eu tenho certeza que grande parte, ou talvez a maioria da nossa população seja honesta, mas a gente já aprendeu, é um pouco intrínseco da nossa vida, viver essa vida um pouco fora das regras, né? A gente faz isso, né? Eu pergunto assim, nós mereceríamos viver no ambiente da Suíça? A gente adora meter o pau em político, a gente fala que o político é corrupto, está levando o nosso dinheiro e tal, e nós somos corruptos? Nós aceitamos as pequenas desonestidades que nós nos acostumamos a viver na nossa vida? Vou fazer um teste com vocês agora e vou pedir muito a honestidade de todos vocês com o que eu vou fazer para a gente ver se isso funciona, tá? Então, se eles estão roubando o país, nós estamos fazendo o quê? Tem que começar com a gente, para depois a gente poder cobrar deles, né? Vamos ver, vamos descobrir no nosso jogo do quem nunca, tá? Eu vou descobrir quem é a pessoa mais honesta dessa sala, vamos lá? Então é o seguinte, todo mundo, quando eu der o sinal, vai levantar a mão, pode ser a direita ou a esquerda, tanto faz. Fica com a mão levantada, eu vou citar uma série de coisas aqui na tela, e quando você vê aquela coisa que você já fez uma vez na vida, baixa a mão, não precisa ter vergonha não, tá? Vamos falar a verdade, ok? Tá entendido o jogo? Então, por favor, todo mundo levanta o braço, vai, todo mundo, por favor. Atenção, hein? Se você fez algo dessa lista, você abaixa, é muito rápido. Então, quem de vocês nunca passou um carro ou imóvel por um valor menor para pagar menos imposto?
Quem nunca passou, deixa o braço levantado. Quem já passou, abaixa o braço. Vamos lá, tem um monte de Pinóquio aqui. Ok, vamos para o segundo. Quem nunca cobrou da empresa um reembolso por gasto pessoal? Quem já cobrou, por favor, abaixa. Vamos, gosto da honestidade. Quem comprou um CD pirata, um produto falsificado na vida? Meu Deus, agora abaixou quase tudo. Opa, mas tem gente ainda, tem lá, olha lá, temos lá uns bracinhos levantados. Quem nunca pediu um trabalho sem nota para não pagar imposto, ou por exemplo no médico, algum lugar, você faz sem nota, porque daí não vamos pagar tanto imposto, nossa, não estou mais vendo tanto braço. Tem um santo ali, opa, show, santo baixou. Aqui na frente, é casal não, né? Tá bom, então vamos lá, vocês nunca fizeram nada disso, tenho certeza. Parabéns. Ou então chegar mais perto de vocês. Nunca conseguiu um atestado para faltar no trabalho? Ele baixou. E você? Não, tá bom. Ali atrás ainda não. Nunca estacionou em vaga preferencial no shopping? Já? Você pode? Não, se você pode não tem problema. Eu já sou idoso, mas eu não posso parar porque eu não tenho a carteirinha, entendeu? Então seria errado eu fazer, a não ser que eu me habilitasse para isso. Então eu não paro. Mas minha mulher falou agora para mim, você vai comprar meia entrada no cinema, porque depois de 60 anos pode. Eu falei, não quero comprar meia entrada. Vai comprar. Então é uma vergonha. É muito engraçado, te dar risada. Quando você chega nessa idade, você não quer admitir, né? Vamos continuar. Nunca fez um gato para ter mais canais a cabo na TV. Tem alguém de mão levantada ainda? Não, né? Mostra ele da luz aí. Aqui? Ele? Os dois? São casal também, não? Não. Meu Deus do céu. Fingiu que era estudante para pagar meia entrada no cinema quando era jovem. Ela já baixou. Eu vou te derrubar. Pagou para tirar a carteira de motorista. Vamos lá. Furou fila. Não. Jogou bituca de cigarro na calçada. Não fuma. Usou o celular quando está dirigindo. Não mente. Oh, derrubei o último. Tem mais um lá? Não. Você nunca usou o celular dirigindo? Baixou um filme na internet sem pagar? Baixou? Então baixa essa mão. Ok. Está aprovado. E eu, junto com vocês, estou nessa lista. Já fiz algumas dessas coisas. Então, se a gente não mudar esse status quo, que força de caráter nós temos para exigir que o político não chegue lá no roubo? Nós estamos roubando o país nessas pequenas coisas erradas que nós fazemos, né? Infelizmente. Tinha mais ainda, jogou lixo na rua, parou em fila dupla. No fim eu derrubo, não tem como, andou no acostamento da estrada. Pô, quem não aguenta, às vezes está com maior trânsito, dá uma roubadinha no acostamento, né? Andou no corredor de ônibus, enfim. A integridade se mede pelas decisões que você toma quando ninguém está olhando, quando você está sozinho. E na frente dos outros você pode fazer alguma coisa que mostre que você é honesto. Mas quando você está sozinho, você toma uma decisão que vai provar para você mesmo a sua integridade. É aí que você vai provar o homem ou a mulher que você é. Bom, eu vou pular isso aqui, que é um exemplo de um negócio. Não vou pular isso aqui, senão não vou ter tempo de... Deixa eu tirar isso aqui. E vamos... Para nunca mais esquecer, a força do caráter é entender que a cobrança ou a recompensa um dia vão chegar, né? Se você planta hoje, eu fiz uma coisa bacana com um cara, que era esse exemplo que eu ia mostrar, 20 anos depois eu cruzei com ele, nunca mais esqueceu. As pessoas nunca esquecem as atitudes corretas que você vai ter com as pessoas. E você, eu sempre na minha vida, tudo que eu fiz, não tem ninguém que possa falar que eu prejudiquei alguém para subir na vida. Eu fui um feroz concorrente dos meus concorrentes. Eu sempre falo, você quer ser um tubarão, quer nadar com tubarões, seja um deles. Vai ser peixinho, você vai ser comido. Ser tubarão é um bicho ético pra caramba. Você sabe que ele não é. Quando ele morde uma pessoa, uma prancha de surf, ele vai embora. Pode ver que a grande maioria sangra, pode sangrar até morrer, mas ele não continua o serviço, porque ele vê que não é a comida dele. Ele não está enxergando, ele está vendo o movimento e está tentando comer. Mas quando ele vê que não é peixe, não é nada, ele vai embora. Ele é ético. Então ser ético não significa ser bobo. Seja tubarão nos negócios, mas nunca prejudique os outros. Isso vai te custar caro um dia. Tudo que você faz de errado vem junto com a fatura, na mesma proporção que eu falei da história da saúde. Então, é muito importante entender que essa cobrança, essa recompensa um dia vai chegar, e ser íntegro se paga mesmo, acreditem no que eu estou falando. Compensa, e muito. Vou pular esse aqui, que não vai dar tempo. É um vídeo do jogador de São Paulo, eu sou São Paulino, não me deixar de trazer, Rodrigo Caio, dizendo que uma falta que foi dada ao corintiano, acabou ele fazendo. Então mostra um fair play danado, que eu acho importante no esporte, um grande exemplo. Mas vamos pular, vamos terminar aqui. Bom, ter caráter, ter firmeza,
dizer para o cliente o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. O cliente não quer o cara puxando o saco dizendo o que ele quer ouvir. Você tem que chegar para o cliente e falar: olha, esse apartamento não serve para você. Pelo que você está me contando, eu adoraria te vender, mas não é isso que não vai te fazer feliz. Porque se ele comprar uma coisa que você já enxergou que não serve para ele, você é o expert, um dia ele vai te cobrar isso, não vale a pena. E se você fizer direito, ele vai ser cliente para 1000 outras coisas um dia. Vale a pena, perca aquela venda naquele momento em prol de uma coisa se você acredita mesmo. Não tenta enganar o seu cliente. Por último, para encerrar a palestra, desculpe um pouquinho do atraso, vou encerrar aqui, é a força do entusiasmo. Nada do que eu falei até agora serve se nós não tivermos entusiasmo para fazer as coisas. Eu estou aqui hoje, no final de tarde, entusiasmado em conversar com vocês, falar com vocês, porque se eu não tivesse, eu não conseguiria desempenhar nem metade das coisas que eu estou falando. Eu estou animado, eu estou feliz com as coisas e é assim que eu levo a minha vida sempre. Eu acho que a felicidade e o entusiasmo é o que são molas propulsoras das realizações. O entusiasmo faz tudo valer a pena. A felicidade é o grande núcleo da nossa vida, né? O sucesso, ele não gera entusiasmo necessariamente, mas o entusiasmo gera o sucesso. Eu nunca conheci um cara que não fosse feliz com o que está fazendo. Um grande empresário adora mostrar a sua empresa, adora contar as suas aventuras dentro do negócio, mostra o entusiasmo que ele tem. Seja um profissional no que você faz, que você precisa ser, mas um amador do que você faz. Não é amador no sentido de ser cru no negócio, é amador de amar, né? O entusiasmo vai te fazer ser um amador do que você está fazendo. Vittorio Gassman, um grande ator italiano, falava: a vida não é como uma peça de teatro que ele podia ensaiar e depois vender. A vida é uma coisa só. Nós só temos uma chance de passar por aqui. Então vamos fazer dela o melhor possível e vamos tentar ser entusiasmados com ela para que a gente não se arrependa depois, né? Então por isso que eu falo de sair da zona de conforto e tentar buscar melhores coisas que te façam mais felizes. Não é ser otimista, né? O entusiasmado, o otimista, ele torce para que alguma coisa aconteça, ele cruza o dedo e torce. Na verdade, o entusiasmado, ele faz a coisa acontecer. É diferente. Quer dizer, eu não preciso ficar torcendo, eu vou lá e faço, né? Porque eu tenho entusiasmo suficiente para isso. Todo mundo sempre fala que eu contamino o ambiente de trabalho, sou muito exigente, sou chato pra caramba com as pessoas, mas eu contamino com o meu entusiasmo, com o meu drive. Os americanos chamam isso de drive, ritmo. Tem que colocar ritmo no negócio, isso só vem com entusiasmo. O cliente sente isso. Você está entusiasmado para fazer negócio com ele, quando você está animado com as coisas, quando você está passando isso só é positivo, né? Então nunca mais podemos esquecer que ser entusiasmado é não se conformar com mais ou menos. No mundo de hoje não dá mais para dizer sim ou não. Nós temos que partir para uma história de ou é espetacular ou não quero. Surgiram mais profissões nesses últimos 10 anos do que na história da humanidade. É uma loucura que tem concorrente aí fora. Sabe o que pode fazer a diferença? Que tecnicamente você pode ser igual ao outro, né? Mas se você pegar o entusiasmo de uma pessoa, se nós, vou voltar de novo ao exemplo, nosso ex-governador tivesse entusiasmo quando ele fala, não fosse o picolé de chuchu, ele estava em outra situação na história da nossa campanha. Porque qualidade para isso ele tem. Não é o nosso candidato ideal, não estou defendendo aqui, estou falando dentro do cenário que nós temos, eu considero ideal. Mas se você olhar as pessoas mais entusiasmadas, tem aquele outro candidato que eu não gosto, que é o Ciro. O cara tem um puto entusiasmo quando ele fala, ele convence as pessoas dos absurdos que ele fala, até exagerado. Mas tem que ter essa coisa do fogo, da chama interna te ajudando, porque essa é a história que vai fazer a diferença, né, das pessoas. Uau ou não é mais sim ou não quando eu olho para alguma coisa. Uau, isso eu quero, isso eu vou fazer, nisso eu vou investir, esse projeto vai dar assim certo. Aí sim, né? Eu encerro com esse vídeo aqui, que eu levo para todo o Brasil ver. Esse Steve Ballmer foi CEO da Microsoft. Olha o que esse cara faz numa convenção mais ou menos parecida com isso que nós temos aqui. Olha o entusiasmo dele, o que ele consegue fazer para isso acontecer de uma forma incrível e contagiar as pessoas. Dá uma olhadinha, vale a pena. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer!
apaixonado, chegou lá onde chegou. E a frase final que eu deixo na cabeça de vocês é a seguinte: São Paulo falava que a felicidade é uma viagem, não um destino. Não adianta um dia chegar lá, porque um dia eu vou ser feliz. Eu tenho que ser feliz durante o processo. E tudo que eu falei hoje aqui se amarra na história da felicidade. Se a gente tiver a visão para enxergar onde nós queremos chegar, se a gente tiver o caráter para fazer isso de forma decente, se a gente tiver coragem de implementar as nossas coisas na vida, de tudo que nós queremos fazer, se a gente tiver a criatividade para que isso possa ser diferente do que o concorrente está fazendo, se a gente tiver a alegria e entusiasmo para contaminar as outras pessoas, a nossa viagem vai ser espetacular. Não é um dia você feliz, é durante o processo. Sair da zona de conforto quando não estiver acertando, sair, ter coragem de tomar decisões às vezes impopulares na empresa, para o bem da empresa. Eu sempre falo, é a marca que ganha. A empresa de vocês, onde vocês trabalham, se ela é de vocês, é que tem que ser sempre perpetuada. Ela é a galinha dos ovos de ouro. Não só as pessoas vêm e passam, o que fica é a marca. Então, tem que tirar esse emprego, a coisa tem que ser mais impessoal nesse sentido, mas a pessoa tem que ser muito contagiante, tem que querer ser feliz em todos os momentos. Eu agradeço demais a todos vocês pela atenção. Alguns tiveram até que ir embora, que eu ouvi, fiquei até triste, mas paciência. Os que ficaram, muito obrigado. Um beijo de todos vocês. Valeu!